estiver muito alto, o pessoal não passa mais água. Tem que seguir o aviso, não passa que o nível do rio subiu. Então vai ter ali uma inundação ali naquela baixada. Faz assim comigo, pega a mãozinha na altura do seu rosto. Do rosto. Vamos, gente, todo mundo. Tem gente que não está erguendo, estou vendo aqui. Isso, no nível do rosto. Agora faz assim, ó, vamos elevar o nível, sobe. Sobe mais, o máximo que você conseguir. É dessa maneira que tem que ser a sua fé a partir de hoje, amém? Amém. Amém? Amém. Aleluia. Irmãos, Jesus, ele tinha levado alguns discípulos para uma experiência única. Talvez você também tenha tido alguma experiência única com Jesus, não sei. Mas tem pessoas aqui que tiveram uma experiência mais profunda do que outras. Outras tiveram uma experiência bem rasinha. Outros ainda nem tiveram experiência com Jesus. E outros já tiveram experiências maravilhosas. Eu já tive algumas experiências maravilhosas com Jesus. Mas sei que tem pessoas aqui que tiveram mais experiência do que eu. E que podem testemunhar para vocês. Qual a experiência que você já teve com Jesus? Jesus tinha 12 discípulos. Ele escolheu Pedro, João, Tiago, falou: vamos ali comigo. Subiram um monte muito alto. E eles ficaram por algum tempo ali, orando e buscando a presença de Deus. E o rosto de Jesus foi transfigurado. Aquela experiência, os outros discípulos que estavam lá embaixo não tiveram. Foi coisa maravilhosa. Em outras oportunidades, Jesus deu também experiência a outras pessoas. E cada cura, cada libertação, cada ato que Jesus realizava, cada ensinamento, era uma experiência maravilhosa que eles tinham com Jesus. Imagina você ficar 3 anos com Jesus, andando para cima e para baixo, vendo todos aqueles milagres. É uma experiência que nós não vamos ter. Jesus como humano andando aqui na terra, mas nós podemos ter outras experiências. E o nosso nível de fé, ele pode ir aumentando a cada dia. Diga assim comigo: eu quero que o meu nível de fé aumente a cada dia. Aleluia. Irmãos, Jesus desce do monte e ele encontra níveis de fé diferentes naquelas pessoas. Ele viu primeiro ali uma grande multidão. E dentro de uma multidão tem pessoas de todo tipo, tem crenças de todo tipo, tem expectativas diferentes. Mas aquela multidão que estava ali tinha fé, queria ver alguma coisa. Era uma multidão curiosa, uma fé curiosa. Queria ver milagres, queria ver sinais, queria presenciar alguma coisa diferente. Isso não é incomum, é uma coisa muito comum. Mas Jesus olha dentro daquela multidão e vê mais 2 grupos diferentes. Um grupo que era dos escribas e outro grupo que eram os discípulos de Jesus. Tipos de fé diferentes. Os escribas, eles eram fiéis à palavra de Deus, pelo menos aquilo que eles acreditavam que seria o certo. Nós temos Esdras, no capítulo 7, mencionando Esdras como um escriba. Ele foi para Jerusalém e a Bíblia fala que ele era fervoroso de espírito e ele queria ensinar a palavra de Deus aos irmãos de Jerusalém, depois do exílio. Então, os escribas, eles não eram de todo ruim, pelo menos na sua origem. Eles tinham o propósito de copiar a palavra de Deus, de estudar, de ensinar a palavra de Deus e de guiar o povo a andar nas leis de Moisés. Esse era o papel dos escribas, isso não é ruim. O que acontece com os escribas é que eles começam a ter um relacionamento com a lei maior do que o relacionamento com Deus. Eles acham que eles podem ser fiéis a Deus sem ter Deus. Vou dar um exemplo para você. Quando Deus fala para Moisés escrever a lei, e Moisés escreve a lei inspirado por Deus, Deus vai ditando, Moisés vai escrevendo, e Deus institui ali o sacrifício. Se uma pessoa cometesse um pecado, então ela deveria pegar um animal e substituir
pela vida dela. Ela matava aquele animal, oferecia para Deus, para que Deus perdoasse o pecado dela. Era um símbolo da morte de Jesus Cristo, que viria muitos anos depois. Eu quero que você raciocine comigo. Você acha que Deus tinha alegria, tinha prazer em receber o sangue de animal? Deus não tinha prazer. Oséias fala isso, Samuel fala isso. Ele fala assim, Samuel fala, você acha que Deus tem mais alegria em receber a obediência, a devoção dos seus servos, do que receber sacrifício? É claro que Deus prefere a devoção do que matar um animal. Deus não quer a morte de animal. Então o que acontecia com as pessoas? Elas pegavam a lei de Deus e começavam a viver só a lei, sem a gratidão, sem a devoção, sem a adoração a Deus. Esse tipo de prática é chamado de legalismo, e podemos também praticar quando nós deixamos de servir a Deus por alegria e começamos a servir a Deus pela lei da igreja, pelos ritos da igreja e pela prática, sem pensar em Deus. Esses eram os escribas. Eles viviam dessa maneira. Achavam que por copiarem a Bíblia, por estudarem a Bíblia, por ensinarem a Bíblia, eles eram melhores que os outros. Então Jesus encontra esse grupo lá. E Jesus encontra um grupo dos seus próprios discípulos, aqueles que acreditavam em Jesus, que estavam andando com Jesus, aprendendo com Jesus, mas que também estavam vivendo de forma legalista. Hoje nós estudamos aqui sobre algumas religiões, algumas seitas que falam mentiras sobre Jesus. E eu aprendi de um tempo para cá que não compensa nós ficarmos discutindo com essas pessoas. Devemos aprender a palavra de Deus para defender a nossa fé. Se caso alguém perguntar para nós, como que você entende isso? A gente tem conhecimento bíblico para ensinar, para explicar. Uma pessoa que quer ser crente, mas não compreende, então você tem fundamento bíblico para ensinar, para salvar. Mas não para ficar na porta da sua casa discutindo com seitas que não querem aceitar Jesus. Os discípulos estavam ali discutindo com os escribas, e Jesus pergunta, o que vocês estão discutindo? Esse era o segundo grupo que estava ali. Nós já vimos aqui 3, pessoas curiosas, pessoas que acreditavam ser mais crentes que os outros porque copiavam a lei, porque ensinavam a lei, e aqueles que acreditavam ser mais crentes ainda porque eram discípulos de Jesus. Mas aparece um terceiro tipo. Jesus pergunta, por que vocês estão discutindo? Dentre a multidão, uma pessoa fala, Senhor, nós estamos aqui nessa confusão porque eu tenho um problema, eu tenho uma necessidade, uma fé necessitada. Eu trouxe o meu filho tem um espírito que atormenta a vida dele desde criança, ele não fala, e esse espírito ele entra no meu filho, ele joga meu filho no fogo, na água, ele quer destruir a vida do meu filho, desde criança ele é assim. Eu trouxe aqui na esperança de que os seus discípulos expulsassem esse espírito e meu filho voltasse a viver em paz. Mas eles não conseguiram. Jesus olha para aquelas pessoas e fica indignado com elas. Ele olha para aqueles 4 tipos de fé e ele fala o seguinte, versículo 19: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrereis? Geração que não tem fé, até quando eu vou estar com vocês e vocês vão continuar em sofrimento? Jesus expulsa aquele espírito e depois os discípulos perguntam para ele o seguinte: por que nós não conseguimos? Nós somos discípulos de Jesus, nós acreditamos em Jesus, nós temos fé, por que nós não conseguimos? Jesus diz o seguinte: esta casta só sai com jejum e oração. Os discípulos de Jesus oravam, eles jejuavam, mas ao mesmo tempo a fé que eles tinham não foi suficiente para
expulsar aquele espírito imundo. Às vezes, irmãos, nós estamos na casa de Deus, com a palavra de Deus, com os ritos da igreja. Vamos aqui hoje fazer a ceia do Senhor, celebrar a ceia, vamos tomar a ceia, e mesmo assim podemos sair daqui incrédulos, com o nosso nível de fé lá embaixo. Eu estou falando de nível, e eu quero mostrar para vocês níveis de fé. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Olha o que Paulo vai dizer aqui: eu não tenho mais vida, a vida que eu tenho, eu vivo em Jesus, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Isso é nível elevado de fé. Quando você olha para a sua vida e você fala: eu não tenho vida mais, eu não tenho mais desejo próprio, eu não faço mais a minha vontade, a minha vontade é fazer a vontade do Pai. Isso é um nível de fé elevado. Quando a gente olha para a vida de Abraão, a gente fica aqui com dó de contribuir com um dízimo, com uma oferta, com dó de dar 10% daquilo que nós recebemos. A gente tem dó, tem pena, porque a gente acha que vai faltar naquilo, vai faltar naquilo outro. Quando a gente olha para a palavra de Deus e a gente vê Deus pedindo para Abraão tudo o que ele tinha: Abraão, eu quero o seu filho, oferece o seu filho para mim em sacrifício. Abraão vai lá e oferece. Isso é nível elevado de fé. Abraão, ele pensava o seguinte, como o presbítero Aguinaldo disse: tudo que nós temos foi Deus que deu. Abraão tinha um filho, Abraão tinha 100 anos, ele ganhou aquele filho de Deus. Ele falou: Deus me deu, e se Deus está pedindo, eu devolvo para Deus. Isso é nível de fé elevado. Estevão, Atos capítulo 7, versículo 60. Estevão era um diácono da igreja, mas Estevão estava tão cheio do Espírito Santo que ele começou a pregar a palavra de Deus, e as pessoas começaram a ouvir, mas ao mesmo tempo começaram a criticar Estevão e a se irritar com a pregação de Estevão, porque Estevão estava falando a verdade, estava dizendo coisas contra aquelas pessoas. As pessoas rangiam os dentes, começaram a atacar pedra em Estevão. Estevão falou: Senhor, perdoa o pecado dessas pessoas, não impute sobre elas o seu pecado. Isso é nível de fé elevado. Eu quero perguntar para você: como que está o seu nível de fé? Como que está a sua fé? Está aqui no nível do seu rosto, como você mostrou aquela hora? Ou está um pouquinho mais para baixo? Ou está um pouquinho mais para cima? Aqueles jovens lá na Babilônia, quando o rei disse assim: olha, vocês vão ter a última chance agora, quando tocar as buzinas, soar os tambores, vocês vão se prostrar diante da minha estátua. Se vocês não se prostrarem, vocês vão morrer. Sabe o que eles disseram? Os três: nós não prostraremos, porque se Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Se Ele não quiser, mesmo assim nós não vamos nos prostrar. Isso é um nível de fé elevado. Como está seu nível de fé? Isso é um nível de fé elevado. Quando o anjo chega para Maria e fala que Maria, uma adolescente, seria mãe do Filho de Deus, seria uma pessoa que ia sofrer, que ia passar por grandes tribulações, grandes dores, e ela diz: seja feita a vontade de Deus na tua serva. Isso é um nível de fé elevado. Você está vivendo a sua própria vida? Você está dando para Deus aquilo que Ele merece? Você está deixando de adorar as outras coisas para adorar somente Deus? Você está perdoando as pessoas que precisam ser perdoadas, mesmo quando elas estão te ofendendo? Você está deixando o Espírito Santo usar você? Isso é um nível de fé elevado. Mas hoje, irmãos, nós não estamos falando de um nível de fé elevado. Eu estou falando aqui de um homem que ele fala para Jesus: Jesus, se o Senhor puder, faz alguma coisa pelo meu filho. Esse homem estava desesperado, uma infância inteira sofrendo com aquele menino. Se o Senhor pode, faz alguma coisa. Jesus disse:
Tudo, tá ok? Fala, igreja, tudo é possível Ao que crê. ao que Crê. crê. De novo. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. O homem respondeu: eu creio. Mas na mesma hora, ele já disse: me ajude na minha pouca fé, ou me ajude na minha fraqueza, ou me ajude na minha falta de fé. Talvez nós hoje estamos assim. Eu creio em Jesus. Senhor, me ajuda na minha falta de fé. É mais fácil às vezes nós sermos fiéis a nós mesmos e dizer isso para Jesus: Senhor, me ajuda na minha pequena fé. Me ajude porque eu estou sendo incrédulo às vezes, eu não consigo acreditar. É diferente nós acreditarmos que Deus vai fazer, ou que Deus pode fazer. Que Deus pode fazer, a gente acredita, mas que Deus vai fazer, às vezes a gente não acredita. Então, nesse momento, nós podemos chegar para Deus e falar: Senhor, tem misericórdia de mim, me ajude na minha pequena fé. Eu preciso que o Senhor faça algo na minha vida, eu preciso aumentar o meu nível de fé. Eu tenho sido incrédulo, eu tenho pensado coisas horríveis, tenho vivido de forma negligente, tenho sido mesquinho na hora de contribuir. A minha vida eu vivo do jeito que eu quero, me ajude. Eu quero mudar de vida, mas a minha fé está num nível muito baixo. Então, Senhor, me ajude na minha pequena fé. Isso não é errado, isso é certo, é o que nós precisamos fazer nesta manhã. Senhor, me ajude na minha pequena fé. E clamar como aquele cego: Senhor, eu quero que o Senhor me ajude, tenha misericórdia. Enquanto o Senhor não ouvir, a gente não para. Quando Jesus disse para os seus discípulos: olha, aquele que tiver uma fé como um grão de mostarda. O que é uma semente? Uma semente, ela tem vida, ela é contínua até frutificar. É esse tipo de fé que nós devemos ter uma fé que vai crescendo, aumentando até frutificar. Se nós tivermos essa fé, mesmo como esse homem, pequena, mas nós clamarmos para Jesus: Senhor, eu creio, eu tenho fé no Senhor, eu sei que o Senhor pode fazer, mas me ajude na minha pequena fé, tenha misericórdia de mim. Jesus Cristo vai parar, vai observar você, mesmo que alguém fale para você ficar quieto, Ele vai chegar até você e vai realizar maravilhas, porque tudo é possível ao que crê. Você pode dar um salve de palmas para Jesus? Aleluia! Glória a Deus! Eu quero que você leia comigo Lucas, capítulo 17, versículo 5. Diz assim: então disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta a nossa fé. Qual que é o nível da sua fé? Peça para Deus: Senhor, aumenta a minha fé. Sabe o que está acontecendo aqui? Jesus está dizendo para os seus discípulos assim: você precisa perdoar o seu irmão. Perdoar, Senhor? Tá bom, a gente perdoa 7 vezes? Não, 70 vezes 7. Mas como, Senhor? Aumenta a nossa fé. Isso aí eu não consigo. Aumenta, Senhor, a nossa fé. Porque esse nível de intimidade com Deus para perdoar o irmão, quantas vezes ele precisar, nós não temos. Ou temos? Se nós não temos, Senhor, aumenta a nossa fé. Se você não tem fé suficiente para abandonar um vício, então você ora a Deus e fala: Senhor, aumenta a minha fé. Se você não tem fé suficiente para mudar de vida, para ter uma transformação de vida, que é realizada pelo Espírito Santo de Deus, então você ora a Deus e fala: Senhor, eu sozinho não consigo, aumenta a minha fé. Não adianta você ser obrigado a participar do culto, vir à igreja forçado. Isso não vai adiantar. Enquanto você não pedir a Deus, enquanto você não buscar a Deus, e o Senhor não aumentar a sua fé, a sua vida será um peso. Quando, porém, o Senhor intervir, que o Espírito Santo aumentar a sua fé, vai ser um prazer, uma alegria, uma satisfação você estar na casa de Deus. Vai ser um prazer você servir a Deus. Aquilo
porque a sua fé vai estar no nível mais elevado. O apóstolo Paulo, ele estava preso, mas ao mesmo tempo que ele estava preso, ele falava assim: eu estou preso, mas a palavra de Deus não. Enquanto eu estou preso aqui, já preguei para todos os guardas que vieram aqui. Preso, eu não estou vivendo, eu não vivo, eu não tenho vida, eu não tenho prazer na minha vida, mas a vida que eu vivo pela fé no Filho de Deus. Quero ler com você Salmo 51, 10. Se alguém achar mais rápido que eu, pode ler. Salmo 51, 10. Demorou demais, achei. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Pode repetir comigo? Cria em mim, ó Deus, um coração puro. O seu coração é puro? Está tendo maus pensamentos? Está pecando contra Deus? Está se desviando? Davi tinha cometido um pecado grave, tinha cometido adultério, tinha cometido um assassinato. Aí ele se arrepende e ora para Deus e fala: Deus, porque Davi, quando ele era adolescente, ele tinha um coração puro, ele era um homem de Deus, ele meditava na lei de Deus. Depois que ele cresceu, que ele ficou poderoso, ele pecou contra Deus, porque ele se distraiu. Aí ele fala assim: torna, Senhor, a dar-me a alegria da salvação, a alegria que eu tinha antes. Eu não tenho mais, estou triste, estou abalado, estou angustiado, eu estou me sentindo longe de Deus. Então cria em mim um coração puro, torna a dar-me a alegria da salvação. Eu quero que você abra aí o último versículo de hoje, Êxodo 32. Aqui Moisés está argumentando com Deus. Êxodo 32, 12. Vou ler o 11. Moisés intercede pelo povo. Porém Moisés suplicou ao Senhor seu Deus e disse: por que se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande fortaleza e poder e poderosa mão? Porque eu dizer os egípcios, com maus intentos, os tirou para matá-los no monte e para consumi-los da face da terra. Lembra-te, versículo 13, lembra-te de Abraão, de Isaque, os quais por ti mesmo tens jurado, e lhe dissesse: multiplicarei a vossa descendência. E ele continua conversando com Deus, e ele fala assim para Deus: se o Senhor não for comigo, então a gente não vai sair daqui, então eu não vou. Será que você poderia fazer essa oração com Deus? Senhor, se o Senhor não for, eu também não vou. Se o Senhor não entrar, eu também não entro. Se o Senhor não assistir, eu também não assisto. Se o Senhor não falar, eu também não falo. Se o Senhor não fizer, eu também não faço. É desse nível de fé que nós estamos falando. Se coloque de pé, igreja. Pode ser que você não tenha